Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Aos Ombros de Gigantes. Hoje temos connosco Horácio Mendonça, ex-treinador de ténis de mesa. Sr. Horácio, boa tarde. Boa tarde. Acha que é isto que o define, ex-treinador de ténis de mesa? Como é que nós conhecemos o Horácio Mendonça? O Horácio Mendonça, dentro da Zambuja, teve muitos lugares. Foi presidente do Desportivo, fiz parte da mesa da Santa Casa e outras coletividades. Ténis de mesa, pode-se dizer que além da minha profissão oficial, foi talvez o que eu mais pratiquei. Foi ténis de mesa como atleta e como treinador. Talvez os seus 30 anos, 40 anos disso. E é por aí que aceito perfeitamente que me chamem treinador de sucesso. Aliás, nesta altura sou professor de ténis de mesa na UTICA, com cinco idosos que são mais novos que eu, que estão a jogar. Então, ainda vamos ter aí mais um título de campeão para a Zambuja. Não vai ser fácil. Mas inclusive está lá a mãe de um atleta que a gente se esqueceu agora da conversa com o Pedro, que é o Bruno Claro. O Bruno Claro também fazia parte do grupo deles. Pronto, isto porque antes de começarmos, tivemos aqui a reviver algumas memórias Exato. de quando o nosso Pedro Vieira também era atleta de ténis de mesa. Sr. Horácio, não sendo um azambujense de nascença, não é? Portanto, o Sr. Horácio não nasceu em Azambuja, mas veio para cá muito novo. 18 anos. Tinha 18 anos. E veio de Santarém. Então, conte-nos lá. Então, eu posso-lhe rapidamente dizer, eu nasci em Lisboa, aos 4 anos de idade fui morar para o Cacém, e morei no Cacém até aos 14 anos de idade. Aos 14 anos de idade morre o meu pai, e passado 11 meses morre a minha mãe. E eu depois, as pessoas da família tentaram-me levar para qualquer lado, levaram-me para um tio, o irmão do meu pai, que morava em Santarém. Eu fui para Santarém. Fiz uns 5 anos em Santarém, mas estando em Santarém já estava no Inácio Silva, no Inasi. E comecei a ter os contactos com o Vítor Teixeira. Foi das primeiras pessoas que eu atravessava a linha e ia falar com ele, porque depois o resto metia-me no comboio e vinha de manhã e ia à noite. E fiz-me sócio do grupo desportivo da Zambuja. Depois vi que havia ténis de mesa. Eu também fazia parte de uma coletividade em Santarém, que é o Grêmio Operário, que também tinha uma mesa de ténis de mesa. Não tinha ténis de mesa oficial, mas tínhamos lá bons jogadores. E eu arranjei logo um joguinho entre o Grêmio Operário e a Zambuja. Naquela altura, eu vim com 2 colegas lá de Santarém, e aqui pela Zambuja jogou o António José Cachado Lourenço, que já não está cá, jogou o Inácio Parruca, o irmão do João. Sim. E jogou um rapaz chamado Jaquim Manel, que era filho de um felineiro que tinha ali a loja dele ali em frente ao Lourenço, ao pai dos Cachados. Sim. Ao pai dos Onde é Cachados. agora o centro comercial, mais ou menos. Que a irmã desse rapaz morreu, era
morava ali numa daquelas vivendas novas ali da zona onde é a junta, acho que era lá da Sim. Quina, que era veio da América, que estava casada com o Zé Malde, que também era de Santarém, esse rapaz, e vim para aqui. Depois houve problemas lá com os meus familiares e eu vim para a Pensão Busaco. E até ir para a tropa, fiquei na Pensão Busaco. Depois fui para a tropa Guiné. Quando vim da Guiné já não fui para o Inácio Silva, fui para a FOR. Da FOR, já sempre em contacto com o desportivo, comecei a ser diretor do desportivo. E trouxe uma novidade, que foi uma raquete diferente da que jogava cá. Toda a gente jogava cá com picos e madeira. E eu trazia uma raquete chamada de esponja, que era de borrachas lisas. E pronto, toda a gente começou a comprar uma borracha. E começámos a fazer uma equipa aí, que joguei eu com o Jorge Nolasco e com o José Maria Cachado. Não sei se vocês conheceram o José Maria Cachado. Não. O José Maria Cachado é o pai da Isabel, sogro do Otero. Ele foi dos melhores jogadores que eu conheci cá na Zambuja. Por exemplo, eu, o Caetano Pinto, nunca vi jogar ping-pong. Não sei se era bom ou se era mau. Mas o Jorge Nolasco e esse Zé Maria Cachado e o Hernando Ferreira, que é pai da Cristina, Sim. da coisa, que também chegaram a ser o Zé Maria, o Hernando e eu. Depois saiu, o Zé Maria saiu, o coisa saiu, e depois entraram os Cachados, o Tony Manuel, o Tony Zé, o próprio Artur Freire. Vocês conheceram o Artur Freire? Era da mercearia, lá ao pé do antigo Tota. Era o pai da João da Silvina. Exatamente, João da exatamente. Silvina. E pronto, e era com esses que a gente jogava. E até que apareceram as raparigas. As raparigas, primeira raparigas que apareceram foi as filhas do Zé Manel Barrela, que já morreu, que era a Cristina e a Rosária. E junto com elas começaram-se a juntar mais algumas. Adelaide Pinto, uma Marita, que é de família de uma rapariga que está hoje na junta, que é do Raul. A Marita é irmã do Raul, é tia dessa rapariga, que acho que mora para Alverca. Também jogou, e pronto, e daí vai. Pois eu, quando a minha Paula começou a ter idade de poder ir, 9 anos, comecei a levar a Paula. Depois a Paula entrou as outras, a Margarida Lopes, a Cristina Campino, naquela altura mais a Adelaide Pinto e até a filha do Manuel Cachado, a Margarida Cachado, a senhora que teve nesta casa. E então, pronto, começámos aí, e aí começou-se a trabalhar. Eu comecei a tirar cursos e a fazer. Tive 15 dias nas Caldas da Rainha com o Kai Yandong, que foi um chinês que foi contratado pelo um doutor das Caldas, que era o doutor Caldas Lopes, para treinar a filha e o filho. Mas depois eles lá fizeram e convidaram algumas pessoas aqui da zona de Lisboa e tal, e eu andei para baixo e para cima, Caldas a Zambuja, Zambuja Caldas. Sr. Horácio, só porque se calhar
hoje em dia pode haver pessoas que já não se recordam, toda essa prática acontecia na Travessa dos Penica, certo? Sim, Na- sim. Nas instalações Da antiga, onde hoje temos ali, só para as pessoas onde se se situarem fez alguma também. coisa, porque a partir daí começou-se a não fazer nada. Já lá vamos. Mas pronto, só para se situar ali mais ou menos onde temos agora Pois. aquelas escadas da estação Pois. e a porta principal, digamos Onde você assim, ia ao judo. onde eu ia ao judo também. E ainda me lembro também onde é agora aquele pavilhão, digamos assim, aquele espaço da Junora, ser também um campo na altura de Um campo para o futsal. futsal, exatamente. Na altura tinha outro nome que eu agora não me estou a recordar. Futebol de salão. Era o futebol de salão, exatamente. Depois valia até as tabelas E não se podia se levantar a bola mais com o joelho. e havia depois aqueles torneios de entre bairros, depois era a equipa do Top Isso. 10, era os Hortinhas. Era com casa cheia. Eu tenho lá fotografias Pronto. com a bancada com a casa cheia. Exatamente. E portanto, com essa equipa, sobretudo feminina, o Sr. Horácio foi começando a inscrever em torneios e a ganhar títulos. Não é? Quantos assim. Campeonatos nacionais, campeonato nacional é só um, não é? Claro. Por ano. O campeonato nacional ganhámos um de cadetes com a Paula Mendonça, a Margarida Lopes e a Paula Campino. Foi o primeiro. Depois o segundo, a Paula Campino já não existia, já tinha ido para Vila Velha de Ródão, ou coisa não sei o quê. Entrou a Elsa Benavente e a Anabela Lopes, do Top 10. E ganhámos o segundo campeonato com essas três. E depois jogámos, depois já foi em júniores. E depois, o outro de cadetes que ganhámos foi com a Ana Sofia Santos. Sabem quem é? Assim pelo nome. Mas conte. A Ana Sofia Santos e a Cristina Padeira, a Cristina Borges, que era a vossa vizinha ali da zona, não é? Exatamente. A Ana é filha do Zé Retornado Ah, e da Emília, que esteve ali no banco ali da... sim. Pronto, era essa. Essa é que era uma das melhores jogadoras que a gente também teve. Pronto, mesmo que a O gente. último campeonato foi ganho por elas. Pronto, eu acho que a gente pode também. É bom também termos este podcast porque, de facto, também é bom avivarmos a memória, portanto, destas pessoas que, de alguma forma, também foram atletas de Zambuja e, portanto, de alguma forma, também Às vezes levaram são esquecidas. o nome da Zambuja. Sr. Horácio, quando estávamos a falar, estávamos a conversar sobre também como é que era a prática diária, como é que eram os treinos, e falou-me aqui de uma pessoa que vale a pena nós referirmos, que era o Dino. O Dino. Bernardino Dias Santos. Que, Muitas horas perdeu aquele homem. Perdeu, ganhou. jogador, treinador. Era jogador dos séniores também. O Alexandre Grazina também foi jogador dos séniores, mas isso é já tudo posterior. E o Dino, como tinha trabalho por turnos na TUL, tinha disponibilidade para treinar e depois não se importava de estar a bater bolas com uma rapariga ou 2 ou 3 horas e horas. Do género de 2, 3, 4 horas. A gente não fazia treinos de 1 hora. Eram treinos, a gente fazia 1 hora a bater de direita. Depois 1 hora a bater de esquerda. Depois 1 hora a bater de esquerda e direita com pivô, fazendo pivô. E depois era serviços. Depois era coisas na mesa, para a bola tinha que acertar naquele sítio, para dar a direção às bolas. E depois havia outras coisas, que é isso que eu acho, e desculpem a imodéstia da minha parte, mas eu acho, e está ali o Pedro,
mas eu acho que fui das pessoas, daquelas pessoas que eu conheci, que treinavam os outros clubes, das pessoas que mais responsável pela evolução das minhas jogadoras. Porque eu, por exemplo, era capaz de pôr um segundo jogador, um jogador dos que não estava a jogar, com uma folha de papel, e vais ver o jogo daquela, e todas as que ela falhar de esquerda, assentas, todas as que ela falhar da direita, e depois, na segunda-feira a seguir, onde ela tinha falhado, o treino era a dobrar. E coisas assim nem toda a gente fazia. Isso estamos a falar, porque isso agora parece-me uma prática já comum, né, essas análises. Isso estamos a falar em que altura, Sr. Horácio? Anos 90, 80? 84, 80, entre 84 e 90. Portanto, o Sr. Horácio já tinha uma preocupação em analisar os aspectos menos positivos do jogo. Porque é que se perdia? Para depois trabalhar no treino. O treino. Muito bem. Sr. Horácio, saltamos agora aqui um bocadinho, portanto, já mais para os anos 90, princípios de 2000, é que o Sr. Horácio tinha aí vários miúdos, já aqui no pavilhão do desportivo, mas tinha ainda miúdos a jogar ténis de mesa, certo? Tinha, pois. Quantos chegou a ter? Eu lembro-me que o Sr. Horácio falou-me uma vez que teve à volta de 200 atletas. Era nas chamadas férias desportivas, claro. Camarárias. Uhum. Aquilo não era só ténis de mesa. E eu fazia barcos lá embaixo no Tejo, jogava-se futebol, era as chamadas férias desportivas. Uhum. Que eram feitas na altura que cá estava o Mamed, um doutor Paulo, não sei se lembram do doutor Paulo, que estava à frente da parte esportiva da Câmara. Uhum. E realmente aquilo fazia-se, as férias, chamadas férias esportivas, em que os miúdos estavam 7, 8 horas com a gente, nas férias desportivas, ao fim do dia, que eram levados para a família. Agora, aquela pergunta que eu acho que, não sei se já alguma vez lhe foi feita, mas que eu acho que vale a pena nós esclarecermos. Porquê é que o ténis de mesa acaba em Azambuja? Acaba por falta de, por exemplo, a saída da Espenica foi um dos casos, porque a gente depois começámos a treinar no pavilhão. Uhum. E no pavilhão havia outras coisas, havia karatês, não sei o quê, e aquilo começou a não funcionar bem, porque os outros tinham que... Cheguei lá um dia com um torneio oficial, que era um torneio oficial com equipas da Arruda, de Alenquer, de coisas assim. Estávamos para ir jogar, estava marcado para as 9 horas, e o Paulo do Karatê, no outro dia disse que tinha, como é que se diz, promoção de cintos, e tinha que aperfeiçoar ali as últimas coisas para não haver falhaços. E eu comecei a ficar assim um bocadinho, coisa assim, uma pessoa vem para aqui às 9 horas, tem que às 9 horas pôr as mesas todas, que eram 12 mesas, pôr 12 mesas e pronto, e fazer aquilo, pôr aquilo tudo ok. Quer dizer que o meu torneio ia começar, não era às 9, era às 10, um quarto para as 10. É que ia, porque, pronto, eles saíam mais tarde, não sei, e começámos e depois também a malta começou a não ter o mesmo interesse. Mas ainda chegou a ter praticantes aqui no concelho, noutras freguesias, nomeadamente. Sim. Eu lembro-me que em Vila Nova de São Pedro, não foi? Vila Nova de São Pedro ganhámos títulos regionais, Lisboa. Também classes baixas, cadetes, júniores.
Tivemos miúdos e miúdas. Tínhamos na altura 20 e tal miúdos lá no coisa. Porque os miúdos de Vila Nova de São Pedro caíam lá todos. Havia música, iam todos para a música. Havia ping-pong, iam todos para o ping-pong. Estava lá tudo. E foram para lá 3 mesas daqui, com 2 que eles lá tinham. Cheguei a ter 5 mesas ocupadas. Com... Portanto, no mínimo 10 jogadores, não é? Oh, No mínimo 10, não é? Para ocupar 5 mesas, 5 mesas no dá. mínimo. Não é? Se for a pares, então Às passa a vezes, 20, pares, não é? passa a 20. Que era como normalmente aquilo mais ou menos jogava, era com 20. E aqui nos casais de baixo também. Aqui nos casais de baixo. Foi nos casais de baixo com uma atleta dos casais de baixo, que era a Tânia Maracachita. Ainda me lembro do nome dela. Mas o resto levei-as daqui. Eram as filhas do netas do Lança, a Sofia e a Rita, que são gêmeas. Conhecem? Sim. Conhecem? Perfeitamente. Era a Inês, é a Inês, salvo erro, que é filha do professor Isidro. Não é Inês. O professor Isidro, mas sabem que é o professor Isidro. A plateia não se pode pronunciar, com medo depois fique gravado o áudio. Sr. Horácio, é de facto estrondoso perceber a quantidade de memórias que o Sr. Horácio tem. O Sr. Horácio sabe o pormenor dos nomes da família. Yes. Memória fantástica. Pois. E eu acho que é bom. Eu lembro-me que a outra vez que conversámos, o Sr. Horácio tem, que eu acho que é uma coisa que devia estar no museu, que é tem uma coletânea dos recordes, das fotografias, de tudo o que foi, as memórias que foram saindo. Eu lembro-me que o Sr. Horácio mostrou-me um recorte do qual tem muito orgulho, que eu já não me lembro, era um jornal nacional, mas eu já não me lembro, onde fazia referência ao título da Azambuja, já não me lembro se era a bola. Era a bola e o recorde. Pronto, eu lembro que o Sr. Horácio mostrou-me, e de facto, de alguma forma, isso também faz parte da memória, da nossa memória coletiva enquanto Azambuja, enquanto o é ser azambujense. Sr. Horácio, agora para terminar, tenho 3 perguntas que costumo fazer a todos os convidados. A primeira é: do que é que sente saudades de Azambuja? Saudades da Zambuja, quer dizer, as saudades que eu tenho da Zambuja é não me sinto a viver no outro lado. Às vezes uma pessoa vai de férias, mas há coisas que eu gosto menos e gosto mais, não é? Mas o que não há dúvida nenhuma é que eu sinto-me bem a viver em Zambuja. Segunda, o que é que a Zambuja tinha que hoje já não tem? Talvez naquela altura o ténis de mesa. Se calhar é o mais lógico. O ténis de mesa. O resto, mais ou menos, tem mantido. Tem futebol, tinha fábricas, mas isso é outra conversa. Não é conversa desportiva, é conversa. Pois. Aqui não temos filtros. Aqui podemos falar todos os temas. Normalmente incidimos sobre aquele que, digamos assim, que é a especialidade do convidado, não é? Pois. Aqui nós não convidámo-lo, e como temos convidado todas as pessoas, para nos falar da identidade da Azambuja. Pois. E portanto, aquilo que gostaria de terminar era: este podcast serve também para nós guardarmos as memórias, e aquilo que eu gostava de lhe pedir era: que conselho daria aos azambujenses da manhã? Que conselho? Francamente, que fossem
participantes, principalmente, não digo que as pessoas sejam obrigadas a participar em tudo, podem gostar ou não gostar, mas pelo menos apoiar as coisas que se fazem, os eventos que se fazem cá na Zambuja. Acho que sim, acho que devíamos, dentro do possível e das nossas possibilidades físicas, porque também já estamos com umas idades que, eu estou a falar por mim, não é? Estou já com uma idade que às vezes, por exemplo, coisas à noite, não me apetece nada ir a lado nenhum. Isto é uma coisa. Vou com dificuldade às Assembleias Gerais da Misericórdia e outras, aqui às vezes, para viver a Terezinha Ladeiro, aqui à feira. Mas, além do fadito, um pouco mais me traz. Não sou muito... Já tive 2, 3 horas a ver os touros passarem em cima de uma tronqueira, debaixo daquele arco que está lá ao pé do coiso. Aí era o meu sítio de ver os touros. Hoje já não vejo os touros. Não, pronto, não sou comes e bebes, como já fui, já há uns anos atrás. Beber não era grande espingarda, mas comia como os melhores. Mas nesta altura já à noite, então nem pensar. Eu tenho a impressão que nunca comi uma sardinha na feira. Não, pronto, não sou muito de coisa. E o resto, pronto, penso que todas as coisas que nós fazemos é participar e apoiar as pessoas que estão à frente das nossas instituições. Tenho muita pena daquele hospital velho e mais umas coisitas cá para aí, que no meio de uma vila, uma coisa naquele estado, já alguém havia ter deitado a mão àquilo. Sei que a Misericórdia não tem condições financeiras, já concorreu a 2 ou 3 coisas para vir a parte financeira, mas não tem vindo, tem ido para outros lados. E nós temos, por exemplo, temos 5 quartos na Misericórdia, isto aqui já estou falando, temos 5 quartos na Misericórdia que estão por ocupar. Desde que se fez a parte nova, foram para lá os idosos e as quartos não se consegue arranjar. Porquê? Porque o Estado não dá dinheiro, mas exige que se faça de determinada maneira. Porque se fosse só arranjar os quartos, sem as exigências do CNN, a gente já tinha arranjado aquilo. Meia dúzia de questões fazia-se aquilo, mas aquilo tem que se levar casas de banho privativas, tem que levar tanta coisa que precisa-se de algum financeiro. E os quartos estão lá. Essas pequenas coisas a gente tem pena que não se arranja. Por exemplo, há uma coisa, está aqui, não está nada. Mas, por exemplo, como Vila Franca tem, Santarém tem, as coisinhas para o estacionamento, eu acho que não me custa nada ir ao clube Zambujense e pagar por 2 horas, pagar €1, ou 2, ou €1,50, ou coisa assim. Mas custa-me chegar lá e só ter um lugar a 200 ou 300 metros de distância. Isso é que me custa, porque as minhas pernas já não eram o que eram. E então, quer dizer, acho que podia-se fazer, mas também não vejo, não é? Para isso tinha que se arranjar os parques que estão fora, não é? Arranjá-los capazmente para obrigar as pessoas realmente a pôr lá os carros, que eu agora até vejo aquilo quase cheio, mas, quer dizer, é muito carro na Zambuja. Mas a gente tem aqui pessoas que ali na zona onde a gente fica ali ao pé do Café do Chico e ali daquela zona da Câmara, e agora ainda fizeram, desculpem, para mim foi uma coisa feita para a Câmara. Foi uma coisa. Voltaram a pôr
o atendimento lá embaixo. Quando daqui no Valverde tinham um espaço para os carros, para a malta parar, espaço para tudo, e foram outra vez enfiar aquilo na Travessa da Esprica. Na Travessa da Esprica, Da não, Rainha. na Rainha. Epá, agora as pessoas andam lá à volta, ocupam os lugares da farmácia, ocupam os lugares da Inês, que também tem lá uns lugares da coisa da Rainha, ocupa-se aquilo tudo e anda-se ali. Eu não sei qual foi a ideia inteligente de levar aquilo outra vez para lá. Eu sei que aquilo que estava lá é voltar onde estava, quer dizer, é levar, mas aquilo agora estava melhor. Ali, eu também lá vou agora pelo menos 2 vezes por semana, vou ao Espanhol e vou dar o ténis de mesa ali no Valverde. E aquilo tinha ali 30 pessoas ou coisa assim, que a gente ainda andou a cantar em espanhol lá para eles todos. E aquilo estava ali muito bem. Sr. Horácio, já que falámos aqui em política, o Sr. Horácio também foi político. Como é que o Sr. Horácio apareceu na política? Olha, foi uma questão muito gira. Eu na altura precisava para estes senhores de fatos de treino. E a quem é que eu pedi os fatos de treino? Pedi ao Sr. António José Matos, com a questão da escola de condução nas costas. E ele ofereceu-me uma dúzia de fatos de treino, coisa. Mas a seguir disse: olha, já agora posso-lhe fazer um pedido. Não, eu no fim de me dar bem, o que é? Precisava que você fizesse parte aqui da minha lista. Política comigo, não, pá. Isso não, pá. Mas isto a gente nem sequer vai ser apanhados, isto. Os PS vão apanhar isto tudo e tal, não sei o quê, pronto. Tentou-me. E lá me convenceu, e eu no fim dele me dar 12 fatos de treino, não tive coragem de dizer que não, e fui apanhado. Fui tesoureiro durante 4 anos. Apanhámos uma votação que não era muito esperado. Ficou o Amaral e o Tónio João Leal, do PS. Fiquei eu e ele, eu como independente, mas pelo PSD, e o Coxinho pela CDU. E era a coisa. Depois, pronto, começámos ali a fazer um bocadinho. Ele é que fazia a guerra, porque eu não fazia guerra nenhuma. Ele fazia a guerra com o Amaral, porque bastava que a gente convencer o Coxinho a votar do nosso lado, tínhamos logo 3 e eles só tinham 2. E sabem como é que é, vocês sabem também como é que é, e pronto, e a gente começou a ganhar algumas coisas. Aquele quintal desportivo, eu nunca tive de acordo daquilo, mas foi aprovado por mim também. Mas eu não tive de acordo daquilo, disse sempre coisa, vamos fazer lá um quintal desportivo na ONU, não sei o quê. Não. E depois o que a Dona Inês fez, ainda pior, meteu lá uma mesa de pedra. E ela sabe perfeitamente que não se pode jogar ping-pong ao ar livre. A bola não pesa nada. Qualquer arzinho, a bola desaparece. Mas fez lá uma coisa, pôs lá depois daquele arranjo, que ficou a ser o quintal em nome do Alexandre Grazina, salvo erro. Não é? Aquele espaço lá em cima agora é do Alexandre Grazina, tem o nome do Alexandre Grazina. E a mesa de ténis de mesa ficou lá. Mas, por exemplo, o caso da Inês, completamente, eu fui uma vez com a malta cá da Zambuja, e ela também foi para o Terreiro de Paço fazer para um torneio que tinha lá 16 ou 18 mesas por baixo das arcadas do Terreiro de Paço. Mas estava um ventinho do lado do Tejo. Teve que separar, que senão a bola não passava de um lado para o outro. Para o lado que estava o vento. Não dá. E então foi assim que eu fiz parte de uma lista.
Depois, o ano a seguir, fui forçado pelo Paulo, aquele louro, que era do padre, filho, sobrinho do padre, Paulo Canilho, Paulo Canilho. O Paulo Canilho andou a apertar comigo para eu fazer parte da lista dele, no mandato a seguir, e o Amaral andava a fazer parte para fazer coisa, mas eu andava já com a cabeça feita num 8, e foi até a minha mulher que espantou, porque estas conversas foram lá em cima da piscina, no bar da piscina. E a minha mulher disse: pá, vocês larguem o homem, que o homem já não dorme. E não, eu não tenho capacidade para aguentar esse bom, não dava. Eu não, pronto, não tenho coisa para isso. Gosto de ajudar, de funcionar, mas, por exemplo, o primeiro dia, eu lembro perfeitamente, o primeiro dia que eu entrei como tesoureiro, a primeira coisa foi o Sr. Amaral disse-me que é pá, de ir ali à Quinta dos Gatos, que a professora disse que tem lá uma coisa, uma janela não sei o quê, um vidro que não sei o quê, uma luz que não sei o quê, quer dizer, uma cheia de coisas. Trato-me disso. Eu, como estava habituado no GDA ser eu a fazer, peguei na minha mala de ferramenta, metia dentro do carro e levei. Cheguei lá, falei com a professora e arranjei lá tudo à professora que a professora queria. Depois cheguei à noite, então não se esqueceu de lá e falar com a professora. Não falei, arranjei tudo. Você é que arranjou? Mas isso não era, você era para ver, que é para a gente depois mandar arranjar aí a não sei quem. Nem sei a quem era, mas era para mandar arranjar fora, para pagar. E eu, como estava habituado a trabalhar de bola para o desportivo, vai também para a junta, para a escola, foi, e andei. Foi assim. Sr. Horácio, agradeço-lhe muito a sua presença, foi de facto uma conversa riquíssima. O Sr. Horácio tem de facto uma memória estrondosa. Queria me despedir de si, oferecendo-lhe aqui uma caixinha de bolachas do Zambujitos, umas Sim, bolachas senhor, com ok. sabor a tomate. Muito obrigado. E agradecer-lhe o facto de ter Ok. vindo. Quanto Sim, a senhor. vós, agradecer e despedir-me até uma próxima. Muito obrigado. De gigante.